Esse é o debate A Água e a Área de Proteção Ambiental de Campinas, né? É um debate que é motivado pela projeção aí de barragens que a gente tem sendo debatidas para a nossa região, né? Uma projeção que certamente, vamos dizer, cria no horizonte aí uma série de desafios do ponto de vista da proteção ambiental, da área de preservação de Sousas, Joaquim Egídio, que é um patrimônio muito importante da cidade de Campinas, de toda a região, eu diria até do estado de São Paulo, considerando a importância, o tamanho, a envergadura dessa área, né, e que busca aqui a gente poder fazer um bom debate sobre o que esses projetos significam, as suas consequências e a partir de que ótica a gente deve fazer essa discussão, né? Então eu quero, antes de convidar aqui os membros da mesa, eu quero agradecer aqui a presença da Maria de Fátima Tonon, da APA de Souza Joaquim Egídio, a Tereza Penteado, do Resgate Cambuí, o Maurício Silva, da Fazenda Espírito Santo, a Giovana Gramari, da APROAPA, Associação de Produtores Rurais da APA, o Rodrigo Garcia, promotor de Justiça do Ministério Público, né? Quero agradecer aqui a presença do promotor, muito obrigado, seu promotor. Né? Também o Diego Ortiz, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Né? Então, se tiver alguém que eu deixei de mencionar aqui e que não vai estar na mesa, depois a gente pede que registre para que a gente possa mencionar e agradecer a presença. Então, para esse debate, a gente conta aqui com algumas pessoas que têm já uma vivência muito intensa na discussão da APA, na discussão da segurança hídrica, né, e na discussão da proteção ambiental na nossa cidade, na nossa região. Então, um debate que a gente faz aqui com muita alegria e já agradeço esses convidados que aceitaram estar presentes. O primeiro que eu quero convidar aqui é o nosso companheiro, ex-presidente da Agência Nacional das Águas, Vicente Andreu. Também quero convidar a Ângela Podolski, que é do Congeapa e da APA Viva. O Rafael Moya, que é o presidente do Congeapa. E, para finalizar a mesa aqui, o José Perdigão, da Jaguatibaia. Então, pessoal, para a gente fazer aqui a discussão, eu vou... eu vou passar para a Ângela Podolski, que tem uma apresentação que vai fazer para a gente. E em seguida, inicialmente, nós pensamos que o Vicente poderia começar com a apresentação. Se você quiser, eu posso fazer uma introdução do assunto. Então vamos deixar para o Vicente, já que vocês já tinham combinado. Na verdade, esse encontro foi motivado pelo momento que a gente está vivendo na nossa área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental foi criada em 2001 pelo então prefeito Toninho, e nós já tínhamos dentro da lei um plano de gestão. Agora, em 2016, nós iniciamos o plano de manejo conforme a legislação do SNUC, que é federal, exige. E vai haver uma substituição da atual lei de proteção da APA por um novo plano de manejo. E junto com isso veio essas duas obras públicas grandes e de impacto ambiental negativo para a APA. Então nós estamos juntando dois assuntos aqui bastante importantes que representam o futuro da área de proteção ambiental de Campinas. Perfeito, Ângelo. Quero agradecer, então. E aí eu já passo para o Vicente, que vai fazer aqui uma apresentação para a gente. Né? Vai ter o PowerPoint ali, e a gente vai vendo os dois. Eu vou só puxar o computador aqui para poder administrar essa questão. Alô?
Ah, não tem? Não, o meu é Google Point. É o mais avançado na tecnologia, o Google Point. Bom dia a todos. Prazer rever diversos amigos, cumprimentar em particular o Pedro. Eu acho que o tema da água, não só na questão municipal, mas até na questão nacional, ela é muito carente de uma representação política mais forte. Você tem bancada da BBB lá, da Bala, da Bíblia, do Boi, tem bancada de todo tipo, e nós jamais conseguimos articular, mesmo no Congresso Nacional, parlamentares que tivessem a agenda da água como uma agenda prioritária. Apesar de tudo que o país passou nos últimos 10 anos, isso não se constituiu. Então, imagino também a dificuldade que seja, às vezes, tratar desse tema em esferas menores. E aí o meu cumprimento, Pedro, de você insistir, juntamente com todos esses que vocês estão militando na questão ambiental, de tratar também do tema da água. Eu penso que, no caso aqui da nossa APA, da região de Campinas, temos uma oportunidade de ter um laboratório importante para o país e também de fazer uma aproximação mais forte da questão da água com as temáticas ambientais. Mesmo em nível nacional também, até hoje não se conseguiu articular o Sistema Nacional de Meio Ambiente com o Sistema de Recursos Hídricos. Quero dizer que eu até fiz esse esforço enquanto estava lá na Agência Nacional de Águas, mas até por uma certa arrogância do sistema de meio ambiente, me permitam dizer isso, tem dificuldade de assumir que algumas pautas têm uma lógica e uma racionalidade que não seja exclusivamente a racionalidade daqueles que estão representados dentro do CONAMA. Mas eu penso que através de uma aproximação da Agenda Verde com a Agenda Azul, até mais do que hoje se fala muito da questão do uso e ocupação do solo como a grande articulação entre esses temas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso é importante, mas aqui na nossa bacia, até pela importância que as duas questões têm, a questão da água e a questão ambiental, eu penso que nós podemos criar aqui uma agenda muito positiva, ou pelo menos experiências positivas que depois sirvam de modelo para outros municípios brasileiros, para outras regiões do nosso país. Eu me programei para falar um pouco com vocês, assim, para não chegar direto no tema das barragens, falar um pouquinho, mesmo que rapidamente, sobre os aprendizados que a gente teve no processo de lidar com todas essas crises que o país enfrentou nos últimos anos. Então, eu costumo dizer que do doce, que é outra natureza, mas do doce ao Madeira, do Tapajós ao Paraná, São Francisco, Paraíba, todas as regiões, praticamente todas as regiões brasileiras enfrentaram crises de cheia, se a gente for para o sul também, e para o norte do país, mas hoje a atenção tem ficado mais focada na questão de seca, né? E aí falar um pouquinho sobre esses aprendizados em relação à seca, que na minha opinião não estão ainda devidamente apropriados. Eu acho que os diversos atores rezam, sonham, desejam de que tudo volte ao normal, como se qualquer sinal de alguma coisa parecida com o passado, as pessoas já dizem, não, está tudo normal, quando tem uma dificuldade imensa de assumir de que qualquer observador que não esteja tenha preconceitos ou um interesse anterior, vai perceber que essas coisas têm uma sucessão de eventos no nosso país que caracterizam, sem dúvida nenhuma, uma profunda mudança nos padrões dos últimos anos. Então, esses aprendizados são muito simples, mas, como eu falei, tem dificuldades de serem aceitos por atores importantes nesse processo. O primeiro deles é a fragilidade dos recursos hídricos brasileiros em relação à questão climática. A gente fica sempre bombardeado com Brasil, 18%, 12% da água doce, aquífero, não sei o quê.
parece que pode acontecer o que quiser que a gente está protegido. E o que a gente está vendo, né, desde a seca na Amazônia em 2005, né, é o que está acontecendo aconteceu aqui na nossa bacia e está em curso na nossa bacia, inclusive nesses últimos meses, né, mostram uma enorme fragilidade diante do alcance das mudanças climáticas. E se olharmos aqui para o Cantareira e para a nossa bacia, porque o fenômeno foi de 2 anos. São Francisco está com 6 anos de seca. E 6 anos aonde, agora 2018 está melhorando um pouco, mas aonde sucessivamente o ano posterior era pior do que o ano anterior. E no caso, né, a gente pode dizer assim, nós estamos mais protegidos por uma seca equivalente a 2014, 2015? Estamos. Mas nós estaríamos por uma seca mais prolongada? Não sei, francamente não sei. A conclusão é, não estaríamos. Agora parece que as pessoas querem assumir que o pior do histórico, né, tudo de ruim que podia acontecer, já aconteceu em 2014, 2015, não tem mais problema nenhum, daqui para frente vai ser tudo melhor. Né? Então, o primeiro aprendizado é esse, a nossa fragilidade diante de alterações climáticas que impactam os recursos hídricos da água no país e no mundo, claro, mas estou falando do Brasil, de uma maneira que as pessoas ficam, assim, surpreendentemente atônitas, sem capacidade de reação. Se você pegar no São Francisco, foi assim, por mais que aquela região seja uma região preparada para ciclos de seca. No Tocantins, quando teve a seca em 2016, 17, no Tocantins, as cidades, os produtores rurais e tudo mais, tipo assim, o que eu faço, quer dizer, assim, todo mundo sem saber o que fazer. E mesmo aqui no Cantareira, se a gente pegar o primeiro ano de crise, porque também se confunde com a questão eleitoral, ele é um ano de perplexidade, as pessoas não sabiam o que fazer. Não sabem o que fazer. Nós não temos uma cultura capaz de trabalhar com essas incertezas de tal maneira a produzir alguma segurança em torno dessa incerteza. De uma maneira geral, a gente fica perplexo, atônito e sem repertório. Até porque, né, há uma tendência de esquecer as crises anteriores. Eu sempre citava uma frase de uma senhora no Nordeste, que a primeira coisa que a chuva lava é a memória da seca. O Brasil já passou por outras secas equivalentes. Não equivalentes, mas secas também muito intensas. O que elas produziram de aprendizado? Nada. Você pegar o Paraíba do Sul, por exemplo, o que aconteceu em 2001, 2002 no Paraíba do Sul é muito semelhante ao que aconteceu em 2014, 2015. Mas o que aconteceu em 2001, 2002, apagão? Uma série de medidas que depois, na primeira chuva que aconteceu depois da crise, o que aconteceu? Acabou tudo. E aí, quando você chega para 14 e 15, você não tem mais instrumentos ou você não está preparado para fazer o enfrentamento em relação àquela questão. Então, a primeira coisa, simples desse jeito, mas difícil de ser assumida, é a fragilidade dos recursos hídricos frente às questões climáticas que nós estamos passando. A segunda questão, o segundo aprendizado, é o nível de incerteza que nós estamos vivendo. Então, não é só que é frágil diante de uma situação que você não sabe o que vai acontecer. E as pessoas se recusam a aceitar esse nível de incerteza. Né? Não. Tudo que se precisa dizer é a crise acabou. A crise passou. A crise foi de 3.000 anos. Né? Vocês lembram disso, do governador do estado de São Paulo? Nunca, em 3.000 anos, teve uma seca igual a essa. Quem acompanha o cara é mentiroso, período, rapaz, esse negócio eu estou vivendo. Eu brincava quando estava na Sanasa, eu peguei 2 décadas milenares. Pô, é como se eu já tivesse 20 anos, 20.000 anos. Né? Porque, não, é década milenar, 10.000 anos de recorrência, deu uma. Aí depois, 2, 3 anos, dá outra década milenar. Pô, esse negócio aqui... Por quê? Porque ainda se trabalha com critérios em relação à projeção do futuro com séries que não têm mais nenhum tipo de consistência.
Alguém pegar, podia, erro meu, não me programei por isso, mas podia pelo menos ter trazido o slide da projeção do como está o comportamento do Cantareira, vocês vão falar, pô, como é que pode? O pior do histórico era 53, 54, era o pior do histórico na outorga de 2004, né? Aí você tem 2014 como pior, e nós estamos, que não ia voltar nunca mais, nós estamos rebatendo e batendo em 2014 o tempo todo. Abril, maio, e o começo de junho já está equivalente a 2014. 3.000 anos, nunca mais em 3.000 anos a gente resolver. Nós vamos ter a mesma crise? Não vamos, está todo mundo mais preparado. Se for igual, se for pior, se nós já estamos dependendo de 2018 e 2019, que é esse período de chuvas que nós vamos ter agora, de 18 para 19. Se não chover 18 e 19, nós já vamos entrar perto da situação anterior. E se não chover 19 e 20, aí sai de baixo. Agora, quem no Brasil chega e fala assim, olha, nós temos que nos tomar algumas medidas para se em 2019, 2020, nós tivemos uma recorrência de seca aqui na região. Quem topa fazer uma discussão como essa? As empresas de saneamento querem vender água, as empresas de energia querem vender água. Ninguém quer fazer uma discussão desse tipo, de o que vai acontecer. E se você falar um negócio desse, você fica, parece assim um ET. Né? Vocês que lidam com a questão ambiental estão mais acostumados em serem classificados como ETs. Mas quem nem eu, você fala assim, pô, parece que eu estou falando uma barbaridade, que é a situação que pode se apresentar. Então, a incerteza é um elemento que está presente e as instituições que têm responsabilidade se recusam a assumir a incerteza como um elemento de planejamento. Porque a precaução, como eu já falei, o princípio da precaução, por natureza, é pessimista. E aqui no Brasil, ainda mais com as questões eleitorais, pessimista vai dar tudo certo, não esquenta não. Eu vou fazer uma interpretação pessimista da situação. Vai dar tudo certo. Entendeu? Daqui é assim que a gente tem trabalhado. Terceira questão que também é muito relevante é a mudança dos padrões de consumo. Porque todo mundo quer se ajustar à condição anterior à crise. Então, a crise impõe aquele desconforto dali e daqui, mas o que é o sonho de consumo das empresas de energia, de saneamento? É voltar a vender água na quantidade de água que vendia antes. A questão da agricultura hoje no Brasil também é crítica. Quer dizer, os caras passam por situações de crise, mas qual é o sonho de consumo? São dois. É a expansão da irrigação, para aumentar a produtividade, mas também a expansão da área plantada, e aí ocupando biomas bastante frágeis do nosso país. Então, o terceiro elemento é o elemento de que tem que haver um esforço real, verdadeiro, no sentido da mudança dos padrões de consumo. E isso não tem estímulo para isso. Os estímulos são ao contrário, consuma. Eu recentemente estive num evento do Pacto Global e fiz ali, para o evento, fiz uma continha que as pessoas, conta de padaria, mas que ninguém quer fazer. Depois da crise de São Paulo, a Sabesp diz que o consumo em São Paulo foi reduzido em 15%. Porque as pessoas adquiriram o hábito de consumir menos. Aí eu falei, bom, então vamos olhar o Cantareira. O Cantareira consumia 31 metros cúbicos, apesar dos 33, consumia 31 metros cúbicos por segundo e atendia 9 milhões de pessoas. Isso dá aproximadamente quase 300 litros habitante dia. Aí agora, o Cantareira está retirando, quem está acompanhando, 24, 25 metros cúbicos por segundo. Só que saiu aí uma noticiazinha, então não sei o que eles transferiram 1.600.000 consumidores para os outros reservatórios da região metropolitana de São Paulo. Portanto, esses 25
atendem 25 metros cúbicos por segundo, atendem 7.400.000 pessoas. Bom, aí se você fizer a continha, quanto é que dá? 300 litros por habitante dia. Exatamente o mesmo consumo do período anterior. A diferença de 2, 3 litros. Então, há um estímulo muito grande a que os padrões de consumo sejam os padrões anteriores. A questão de você trabalhar as perdas de água nas empresas de saneamento ou da melhoria dos serviços de irrigação, na irrigação, assim, não tem nenhum estímulo para você fazer isso. Nenhum estímulo. Quem mais faz assim, das médias para as grandes, é a indústria, faz mesmo, por mais que a gente faz bem, inclusive em alguns casos faz muito bem, por questões de natureza econômica, ou de marketing, não importa, mas é o único setor que faz. Os outros não tem o menor estímulo para que a gente possa mudar o padrão de consumo. Então, em linhas gerais, é claro que quando a gente for tratar o que o acidente do doce tem a ver com isso, é uma outra coisa, mas de uma maneira geral, esses 3 aspectos que eu mencionei, eles são aspectos que permitem você tomar como conclusão, seja no Paraíba, no Cantareira, no Paraná, no São Francisco, no Tocantins, no Madeira, em qualquer região, de que essas coisas estão nesse padrão, a fragilidade, as incertezas e a necessidade de mudança. Aí eu vou começar a chegar aqui um pouquinho na nossa região. A mudança de padrão de consumo, na minha opinião, ela produziu aspectos muito positivos em nível de tomada de consciência, ou pelo menos de mais atenção e mais informação por parte da população em relação a esse tema. Então, esse é um aspecto essencialmente positivo. Mas eu quero abordar outro. Eu quero abordar outros elementos que, obviamente, não têm a mesma importância que tem esse aprendizado em relação à seca, mas que, na minha opinião, é o contraponto de uma visão a respeito de um aparente aprendizado em relação à questão da seca, mas que produz, ao invés de ser um comportamento positivo, um comportamento negativo. Explico. Nós fizemos um baita esforço, e depois falar um pouquinho sobre isso nas barragens, para conseguir essa outorga no sistema Cantareira. Não foi fácil. Eu até digo que a outorga, para mim, ainda é como se fosse uma lanterna de popa, citando até Roberto Campos. É uma outorga que ilumina bem o passado. Então, se acontecer o passado de novo, nós estamos bem. Mas em relação ao futuro, não avançou em quase nada. Por quê? Porque São Paulo, a Sabesp, a Secretaria, o DAEE, não permitem que avance. E como ali é uma confusão de dominialidade, inclusive a primeira coisa que eu vou fazer depois que acabar minha quarentena é questionar ao STJ se o Cantareira é federal ou estadual, porque essa confusão de coisas não ajuda em absolutamente nada. Mas, concretamente, a outorga, na minha opinião, tem alguns avanços, né? Mas, depois eu quero falar um pouquinho sobre os limites desses avanços, inclusive por conta da questão das barragens. Mas o que tem acontecido? A cultura da crise, na minha opinião, e a cultura de que a gente deve tratar a água exclusivamente com uma visão utilitarista, tem feito com que os benefícios da outorga em relação à bacia não sejam voluntariamente, isso que é o pior, porque quebrava o pau lá com o porto lá da USP, querendo fazer simulações, ponto de entrega, quem acompanhou isso mais de perto vai lembrar, mas agora voluntariamente a bacia resolveu adotar um padrão de restrição em relação aos rios, e eu acompanho o Atibaia diretamente como morador, que é um negócio que você não consegue entender. O rio Atibaia deixou de ser rio, passou a ser um canal. Se administra o rio Atibaia com uma visão de que nós vamos ter uma crise logo em seguida,
E em função dessa crise que nós vamos ter logo em seguida, eu tenho que guardar o máximo de água no Cantareira e o rio chegando água para atender os consumos, está suficiente. Isso é uma barbaridade. O ano passado, nós já tínhamos essa condição a partir de maio e foi administrado com o rio na seca. Eu até brincava dizendo o seguinte, essa regra ia fazer com que o rio ficasse relativamente seco no período chuvoso, porque aí é o ponto de controle 12 metros cúbicos por segundo. Agora, no período seco, pelo menos a gente vai manter o rio razoavelmente bom, porque você tem 10 metros cúbicos por segundo garantido no pé da barragem. O que a bacia fez? Começou a restringir, como se o problema do Cantareira fosse um problema da bacia, que depois a gente vai falar sobre isso. O problema do Cantareira é um problema de São Paulo que nos afeta. Agora, aqui se tomou voluntariamente, o que eu acho isso perverso, porque é voluntário, o pessoal do comitê ficou horrorizado, não gosta que a gente fale esse tipo de coisa, porque eles acham que estão fazendo o melhor possível. Bom, para uma visão de administração do rio como se fosse um canal, é o melhor possível. 10, nota 10. Para uma visão de rio, nota 0. Por quê? Porque é só ir lá. Quem mora ali vai ver a condição do rio. Permanentemente ruim. E o pior disso tudo é que nós propusemos, entre um monte de outras coisas que não vai tomar tempo aqui de vocês para isso, de avanços no Cantareira, que eles se recusaram a fazer, recuperação do entorno do Cantareira e tudo mais, nós propusemos o princípio da solidariedade hídrica. O que era o princípio da solidariedade hídrica? Nós estamos com regiões que estão conurbadas, falta pouco para conurbar. Então, o que você tem que fazer do ponto de vista da gestão de recursos hídricos entre nós e São Paulo? Olha os mananciais todos disponíveis, todos os mananciais disponíveis, e transfere o risco e a segurança equivalente para todo mundo. Significaria o quê? Significaria que teria que entrar na conta do Cantareira a Billings, Guarapiranga, o Alto Tietê, todos eles. Inclusive porque esses reservatórios estão sob um novo ciclo hidrológico. Chove nesses reservatórios, gente. Eles permanecem entupidos de água por conta da ilha de calor, enquanto que aqui na nossa bacia não chove. Então o que a gente propunha? Solidariedade hídrica. Vamos fazer uma conta de todo mundo, e o mesmo risco do cidadão de São Paulo é o risco do cidadão da bacia do PCJ. E aí você tornaria neutra uma transposição que é uma transposição perversa para a nossa bacia. Né? Aí você torna neutra. Por quê? Porque como está todo mundo com o mesmo risco, tudo bem. O que fez São Paulo? Não. Para colocar o Paiva Castro, que é a bacia do Alto Tietê, foi um inferno. Porque aí a gente tinha que, ficava dizendo para eles, olha, vocês mentiram na outorga de 2004. Vocês falavam que o Paiva Castro tinha regularizado 2, por isso vocês levaram 31 da bacia, mas ele regulariza 4, vocês tinham só 29. Não, deixa isso para lá. Então, colocaram o Paiva Castro na continha, o máximo. Agora, colocar o Alto Tietê, a Billings, Guarapiranga, Cotia, Rio Claro e tudo mais no pacote, isso não. E a bacia aceita voluntariamente, veja, São Paulo não aceita solidariedade hídrica e a bacia aceita administrar os nossos rios diante do conceito, não posso piorar a crise. Nós não somos os responsáveis pela crise, as proporções são completamente diferentes. E as pessoas não se dão conta de que brigar por condições mais favoráveis nos garante segurança no futuro. Ao passo que você trabalhar no limite atual, com condições de incerteza, você vai estar muito mais frágil no futuro. Então, esse é um efeito perverso, na minha opinião, e que está tomando a cabeça de quem opera o sistema aqui para a bacia, que é guardar água sistematicamente no sistema Cantareira. E isso ficou uma racionalidade tão forte, que aí você fala assim, não, então você está propondo que não guarde água? Você está propondo jogar água fora? Você está propondo que não se... Não, mas você de restabelecer condições mínimas naturais desses rios, de tal maneira aumentar
a nossa proteção. Alternativas havia. Eu digo havia porque não sei se elas têm mais condições de serem viabilizadas. Eu, quando estava na Sanasa, sempre dizia, olha, a solução para a bacia é captar no Cantareira. É uma adutora do Cantareira para cá. Aí sim, Campinas está no Cantareira. E o rio? Bom, o rio é o rio. Numa eventual situação de crise, você tem a adutora e tem a redundância, que é o rio. Hoje nós não temos redundância nenhuma. Aí vamos depois chegar nas barragens. Mas, essa questão de adutora, ninguém toma. No semiárido, não sei se o governo federal vai fazer isso, mas o nosso grande aprendizado no semiárido é ninguém deve captar em rio. Porque os rios têm oscilado tanto, mas tanto, que captar em rio é risco. Tem que captar em adutora, e a adutora que sai de reservatório. E aí você, tendo essa alternativa que é captar no reservatório, você trabalha com a sua redundância de tal maneira a aumentar a sua resiliência, a sua capacidade de enfrentar. Mas hoje não, hoje você capta no rio, tem água, tem, não tem, vai chorar, sentar, rezar. Pedir para o Ministério Público e para a imprensa resolver os problemas de captação, quase sempre criminalizando alguém. Infelizmente, aqui não tem acontecido dessa dimensão. Então, eu queria chamar a atenção para que as pessoas não sejam tomadas, particularmente na nossa bacia, por essa visão de que a responsabilidade é nossa. O Hélio Gaspari uma vez, depois, ultimamente não estou mais fã do Hélio Gaspari, mas o Hélio Gaspari tem uma frase, uma citação dizendo que um japonês em Hiroshima puxou a cordinha da descarga e caiu a bomba atômica e ele passou o resto da vida imaginando que ele era responsável por aquilo. A nossa bacia está achando que ela é responsável pelo Cantareira e que tem que resolver os problemas de São Paulo, quando São Paulo se recusou, inclusive, a pagar, que era a nossa proposta, pela água economizada. Tudo bem, eu posso economizar, mas tem que me pagar. Agora eu economizo, e veja, a outorga está assim, eu economizo, a água fica lá no Cantareira, melhorou a minha condição na proporção que eu tenho em relação a São Paulo, eu estou guardando água para São Paulo. Então, e São Paulo, vejam, se não houver um enfrentamento em relação a posicionamento, a bacia está, afirmo, está numa posição secundária de segurança hídrica em relação a São Paulo. Isso, eu volto a dizer, voluntariamente, o que é dramático, o que é o pior dessas condições. Aí nós vamos chegando nessas, como é que a gente vai se preparando e tudo mais, vamos administrar o rio como se fosse um canal, né? O Atibaia é um canal, eu não conheço o Jaguari, não vejo o Jaguari com a mesma frequência, mas provavelmente está sendo administrado da mesma maneira. O Jaguari tem outra hidrodinâmica, vou acabar, mas o Jaguari está sendo administrado da mesma maneira. Aí a gente vem para as barragens. Eu quero dizer que, por princípio, eu sou favorável a barragens, porque ele é um mecanismo positivo de reservação de água. Isso é um conceito absoluto? Não, claro que ele tem que ser mediado pelos impactos, né, sociais, ambientais e tudo mais, mas a reservação de água é uma reservação positiva. Então, as barragens aqui de Camanducaia e Duas Pontes, Pedreira e Duas Pontes, elas são barragens que estão conceituadas como possibilidade de alternativa, de aumentar a segurança hídrica de bacia há muito tempo. Isso é verdade? Vamos ver. Para baixo desses dois reservatórios, sim, claro, porque você vai regularizar dois rios e a regularização tem, na minha opinião, claro, como efeito final, um efeito final positivo sobre a parte ajusante daqueles reservatórios. Mas e a montante? A montante só tem sentido se tiver sistema adutor. Se não tiver sistema adutor que traga essa água para Campinas,
Essas barragens não fazem o menor sentido. O menor sentido. Na minha opinião, trabalham inclusive negativamente contra a bacia, porque você vai fazer as barragens, porque já pegou dinheiro, tem que comprometer, tem campanha eleitoral, tal, não sei o quê, tem que fazer a barragem, não faz sistema adutor. Na próxima crise, não tem sistema adutor, o que vai acontecer com Cantareira? Cantareira é para São Paulo. E para cá? Ah, vocês pegam água na barragem, mas não tem sistema adutor, mas isso é problema seu. Por que você não fez o sistema adutor? Nossa, nós vamos morrer de sede. Então vai nos colocar em situação de fragilidade perante São Paulo. Antigamente era o discurso, vocês querem água para quê? Para diluir esgoto. Ah, nós não vamos liberar água boa de São Paulo, do Cantareira, para vocês diluir esgoto. A bacia, bem ou mal, começou a fazer seu trabalho, né? E agora o discurso, né, passa a ser outro. Passa a ser, sobrevivam com a água a jusante do Cantareira. Então, tem todo o sentido, vários aspectos de trabalhar o aumento de produção de água nessa bacia em relação a APAs, nascentes e tudo mais, que eu acho que é o centro da nossa conversa aqui, faz todo sentido, mas ela não pode ser em detrimento da nossa segurança hídrica. E depois, o Cantareira. Eu costumo dizer o seguinte, é como se você fizesse uma casa sem telhado. Ah, por quê? Porque nunca chove. Aí quando chover, você fala, pô, mas eu não tenho telhado. Aí o cara fala, mas você tem uma casa, se vira, faça o telhado. O sistema adutor, do ponto de vista estratégico, Campinas deveria ser contra, a não ser que tenha o sistema adutor, as barragens. Campinas deveria ser contra. Tem sistema adutor, sou favorável à barragem. Não pode inverter a racionalidade. Eu sou favorável à barragem e depois, sabe lá Deus quando, vou ter o sistema adutor. Não, vai ter sistema adutor? Vai. Ah, então eu sou favorável à barragem. Opinião do ponto de vista de recursos hídricos, tá? Tem todos os impactos relativos aqui à questão ambiental. Agora, não tem sistema adutor, não tem barragem. Por quê? Porque o Cantareira vai ficar para São Paulo e nós seremos uma bacia que começará, não nas nascentes dos nossos rios, mas que vai começar no pé da barragem do sistema Cantareira, ainda mais com essa cabeça de visão utilitarista. Então, eu tenho me somado aí, pessoalmente, aos esforços que, claro, cada um, muitas vezes você tem uma luta comum, cada um por um interesse mais específico. No meu caso, a visão é a visão de água. Na visão de água, não faz o menor sentido, além de problemas de qualidade também, principalmente na outra barragem, que até hoje não teve outorga. Se quem olhar para o processo de licenciamento dessas duas barragens encontra, doutor Rodrigo, contra todos os elementos que quiser para impedir o licenciamento desses procedimentos, estão lá. Eles aprovaram no Conselho, mas sem outorga. Não tem outorga até hoje. Já tem financiamento, já estão fazendo licitação e tudo mais, quando não tem nada aprovado, pelo menos estou falando de água. Né? E fizeram mais ainda, que fizeram licenciamento de duas barragens distintas, como se fosse um empreendimento só. Aí qual é a racionalidade? Uma anda as duas, ou uma para as duas? Como resolver essa equação? Como resolver? Na minha opinião, as questões, se não forem resolvidas do ponto de vista estratégico em relação à questão do sistema adutor, que é inviável, né? Fazer uma transposição para colocar água no rio, a montante do sistema de captação. Entendeu? Não vai ter. Simplesmente assim não vai ter. E se tiver, é tão caro que quem paga? Quem paga é a gente ou é quem paga quem toma a nossa água lá de São Paulo? Então eu encerro dizendo o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande em que a gente voluntariamente aceite uma condição subordinada da nossa bacia em relação às questões de segurança hídrica. Penso que aqui a bacia tem massa crítica, seja do ponto de vista de recursos hídricos, das institucionalidades. Quem nos apoiou e garantiu os avanços mínimos, mas os avanços que existem ainda na nossa outorga foi o Ministério Público. No começo o Correio também, mas depois, não sei, o Correio sumiu. Aí quem sobrou para nos ajudar a tentar perseverar com São Paulo, porque
porque senão não conseguia sair nem isso, é o Ministério Público. Mas eu penso que na questão de água nós precisaríamos ter uma estratégia de segurança aqui da bacia, sem ficar com o receio do confronto. Parece assim, que levantar um problema em relação a São Paulo é um dilema, né? É um dilema, é como se fosse um pecado a bacia defender os seus interesses. Então não, eu tenho que defender os meus interesses já partindo do pressuposto que eu tenho que defender os seus. A vida não é assim. Mesmo porque São Paulo não descuida, a Sabesp não descuida milimetricamente da defesa dos seus interesses. A gente tinha que fazer a defesa da bacia. E aí conseguir as condições mais favoráveis para que você tenha não mais uma visão de bacia. Né? Eu sou contra essa visão de depois, no final, você ficar brigando com uma bacia contra a outra. Mas, no mínimo, a partir desse tensionamento, conseguir uma solução integrada para essas nossas regiões que vão conviver para o resto da vida com o problema do sistema Cantareira. Encerro dizendo o seguinte: intencionalmente, porque não conheço, não chegou na agência, não vi nada a respeito, a não ser de notas nos jornais, a respeito da barragem de Souzas. Eu acho que também é um outro elemento importante aqui da nossa discussão. Pode enxergar pontos positivos, mas também limitações muito grandes sobre o que você tem de pontos positivos em relação a aumentar a oferta de água numa condição que eu acho que é muito reduzida diante da fragilidade que a gente tem por conta do sistema Cantareira, e a condição de impacto que, obviamente, essas barragens acabam provocando. Mas eu não tenho elementos pessoais e técnicos para poder me pronunciar a respeito das barragens de Souza. Agora, em relação a essas duas barragens, eu volto a dizer, se não tiver a garantia do sistema adutor, elas são contra as nossas condições futuras de enfrentamento de uma nova crise, porque você vai ter uma barragem, né, que não vai ter nenhuma utilidade, mas que será utilizada inevitavelmente para dizer, se vira com a água lá de baixo, e São Paulo se vira com o sistema Cantareira. É isso inicialmente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.